Olá pessoal, tudo bem? Continuaremos com o assunto função do primeiro grau ou função afim e nesse caso especificamente nós vamos falar de alguns casos especiais e os estudos sinais. Professor, esses casos especiais e estudos sinais têm a ver com o quê? Também com gráfico, tá? Bom, os casos especiais que nós temos é o seguinte, quando o rapaz fala função linear, ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade dela? Ela passa pela origem. Então, a lei de formação dessa função é y igual a x. E a nossa função identidade, ela também tem sua particularidade. Ela também passa pela origem, só que ela tem uma diferença da função linear. Aqui, o a pode ser positivo, negativo, tanto faz. Agora, aqui nesse caso aqui, o a necessariamente tem que ser 1, certo? Então é o seguinte, nos dois casos, o b vale 0. Professor, o b vale 0? Eu falei, vale. Sabe por quê? Olha lá, lembra? O b sempre está localizado em cima do eixo y. Então, se está passando aqui y igual a 0, o b vale 0. Então, nesse caso, função linear, o a pode ser qualquer um, pertencente aos reais, claro, né? Diferente de 0. E nesse caso da função identidade, elas têm exatamente a igual a 1 e b igual a 0. E outra coisa, né? Nesse caso aqui, da função, nós temos o seguinte, como ela é identidade, ela divide esse quadrante aqui em duas partes iguais, então 45 graus e 45 graus, correto? Isso aqui também é chamada, numa matéria chamada geometria analítica, de bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Vocês vão ouvir falar disso aí um pouco mais à frente, e isso daqui é exatamente a função identidade. Bom, a outra coisa que nós temos que saber, né, lembra, se o a for maior do que 0, a função é crescente, perfeito. Se o a for menor que 0, a função é decrescente. Esse caso aqui é o zero da função. Se você igualar essa função a 0, você vai descobrir que realmente o x é menos b sobre a, tanto nesse aqui quanto nesse aqui. E no estudo dos sinais é o seguinte, professor, esse sinal representa o quê? É o seguinte, se tivesse um eixo y aqui, daqui para cima seria positivo para y e daqui para baixo seria negativo. Então, esses sinais que nós colocamos aqui são os resultados que quando você coloca um valor de x, dará positivo ou dará negativo. Então, daqui para cima positivo, daqui para baixo negativo. Bom, e se fosse decrescente? Decrescente, daqui para cima positivo e daqui para baixo negativo. É comum usar isso aqui, professor? É comum em casos de inequações, ok? Bom, para fechar toda a nossa ideia, vamos ver alguns exemplos. Bom, nesse caso aqui, também uma questão do Enem, nós temos a questão que fala o seguinte, olha, para fazer traduções de textos para o inglês, um tradutor A cobra R$16 mais 0,78 por linha traduzida. Agora, um tradutor B já cobra R$28 mais 48 centavos por linha traduzida. Então, o primeiro, R$16 mais 0,78 por linha traduzida. O segundo, R$28 mais 0,48 centavos por linha traduzida. Bom, a quantidade mínima de linhas de um texto a ser traduzido para o inglês, de modo que o custo seja o menor possível. Ou seja, nesse nosso caso aqui, nós temos que tomar só um pouquinho de cuidado, que o que ele está querendo aqui é o seguinte, eu quero que seja vantagem contratar o tradutor B. Então, professor, peraí, quanto que o tradutor A vai ganhar? O tradutor A, ele cobra 16 mais 0,78x. O que representa o x? X é o número de linhas traduzidas, ok? Como eu não sei quantas linhas tem, estou chamando de x. O B já cobra 28 mais 0,48, que eu também chamei de x, porque trata-se do mesmo texto, ok? Bom, o que eu tenho que saber? Professor, para o B ser vantajoso, o valor de A tem que ser maior do que o valor de B. Tranquilo e calmo, coloquei a função aqui, maior, esse símbolo aqui é o símbolo já da nossa inequação, 28 mais 0,48x. Então, fazendo as devidas contas, encontramos que x tem que ser maior do que 40. Poxa, se x tem que ser maior do que 40, para ser vantagem o B, no mínimo, você terá que ter 41 linhas. Ou seja, questão muito rápido, muito simples e muito fácil de entender. Basta a gente ter um pouquinho de quê? Paciência, calma e segurança, ok? Vamos ver outro exemplo. Bom, nesse segundo exemplo, são daqueles exemplos que eu falei para vocês, que é o seguinte, é muito importante a gente saber de cara do que se trata. Bom,
Primeira coisa, eu já sei que é uma função do primeiro grau. Por que eu sei? Uma pelo gráfico e o segundo pelas respostas. Segunda coisa que eu sei, de maneira nenhuma pode ser a letra D e a letra E. Ué, professor, por quê? Lembra? Porque sempre o valor de B, aonde a função toca, está no eixo Y. E nesse caso aqui no eixo Y está tocando em 0. Então não pode ser esse aqui que é 50 e muito menos esse aqui 1. Então já me facilitou um pouquinho. Agora, professor, então sua função é de que tipo? A minha função é linear. Ela é y igual a x. Ela não tem o valor de 0. E o que você vai fazer? Bom, vou escolher 2 pontos. Qualquer ponto? Qualquer ponto. Eu acho que o ponto mais fácil de colocar é quando esse tem aqui x igual a 10 e y igual a 600. Aí o que eu vou fazer? Substituindo esse ponto, 10 e 600, no lugar de y eu coloquei 600, no lugar de x coloquei o 10, passei o 10 para lá dividindo e encontrei a igual a 60. Logo, trocando o a aqui por 60, acabamos de descobrir que a minha função é y igual a 60x. Ok, pessoal?